E olha só, dentro do que comentou o Edu, essa carta branca foi dada pela diretoria do Cruzeiro, sinal eletrônico marcando 6h15, ao técnico Leonardo Jardim, para fazer as alterações que ele acha, né, as necessárias, não só para a montagem do elenco, mas também para toda conduta, né, que ele possa ter durante a temporada, a liberdade de trabalho sendo dada pelo Cruzeiro ao técnico Leonardo Jardim. E ele mostrou, né, essa liberdade principalmente naquele duelo contra o São Paulo, quando a Itatiaia trouxe em primeira mão as mudanças que foram feitas ainda antes do jogo, aquele choque de realidade, e que dentro de campo funcionou, né? Com uma boa atuação contra o São Paulo, a espetacular atuação contra o Bahia, a intensidade que teve contra o Bragantino, mas o resultado não veio. E assim, né, com esses pilares, vai trabalhando o técnico do Cruzeiro na montagem do time que ele considera o ideal para a temporada. Pela manhã, o trabalho foi feito na Toca da Raposa, lembrando ainda, amanhã, pela manhã, finaliza a preparação para o duelo contra o Palestino, no Chile, quinta-feira, 9h30, Itatiaia já também a caminho do Chile, o Cruzeiro que tem a necessidade do resultado. E sobre o comentário, qual a competição é a prioridade, se é o Campeonato Brasileiro, se é a Copa Sul-Americana, o Cruzeiro vê sim com bons olhos a Copa Sul-Americana, por isso, né, está imbuído da classificação, precisa correr atrás dos pontos que acabou perdendo, e bem parecida a situação com a temporada passada, quando o Cruzeiro não inicia bem a Copa Sul-Americana e chega à decisão. Teve empate contra a Universidade Católica, contra o Alianza Lima, aqueles 3-3, né, ainda sob o comando do Ronaldo. Foi o jogo, a gota d'água do Ronaldo para buscar a negociação com o Pedro Lourenço. E depois o Cruzeiro ainda teve um empate contra a União La Calera. E nos jogos do retorno, aí sim a recuperação veio com uma boa vitória sobre o Alianza por 3-0, sobre a União La Calera por 1-0 e sobre a Universidade Católica por 1-0. Por isso, acreditando numa boa pontuação nessa reta final, lembrando, ainda fechando essa primeira fase de grupos contra o Palestino. O trabalho que foi feito pela manhã na Toca, seguindo as ausências e que foram, né, os problemas do jogo contra o Bragantino. O Fagner, que havia ainda sentido dores na coxa esquerda na partida contra o Bahia. O William, desgaste muscular, não foram para Bragança, não vem trabalhando na Toca, por isso dificilmente vão aparecer entre os titulares contra o Palestino. Quem sabe como opção de banco. E o que pode fazer o técnico Leonardo Jardim, já que viu que o Jonathan Jesus não, né, sabe fazer, né, com toda eficiência a lateral direita. Ele tem a opção do próprio Lucas Romero, que já fez isso em outras oportunidades, mas perderia a intensidade do argentino no meio campo. Aí poderia colocar o Wallace ou até mesmo utilizar jogadores que estão nesse processo de transição. Sabendo do jogo pesado que é, dificilmente isso vai acontecer. Com Nicolas Pontes, por exemplo, que é um garoto que está inscrito na Copa Sul-Americana, tem 19 anos, trabalha também na Toca da Raposa. E Cirilo, a gente traz isso como informação. O Cruzeiro trabalha outras alternativas, por mais que não faz parte dos planos do técnico utilizar 3 zagueiros. Então, isso é uma outra opção que pode ter o técnico Leonardo Jardim para o duelo contra o Palestino. Lembrando também, o próprio Romero já fez essa ala direita. Quando você diz 3 zagueiros, você diz 3 zagueiros jogando como zagueiros, né? Exatamente. É, porque aí seria uma mudança nesse entendimento aí. Ô Edu, qual que é a solução? É porque assim, vamos lá, quando a gente fala do Jonathan Jesus como lateral, o cara nunca jogou de lateral. O cara jogou mal e era um risco que se corria, né? Porque não era longe disso, inclusive, não era o ideal ali para aquele momento, mas o Cruzeiro não tinha muito o que fazer.
Você olha pra base, você busca opções no seu time do Sub-20 que tá jogando no Campeonato Brasileiro. O Rubens até citou um deles, né? O titular da lateral direita, que é o Nicolas Pontes. Então tem matéria no itatiaesporte.com.br falando aí das opções da categoria de base que seriam possíveis aí. Busca na base, bota um improvado ou improvisado aí, um caso de um volante, um caso de um outro zagueiro mesmo. Ou olha pra base pensando na lateral direita, Edu? É uma decisão difícil, né? Falar da base pra gente é ainda mais difícil, porque a gente acompanha menos, a gente não sabe como é que é o dia a dia. Por exemplo, quantas sessões de treino o Nicolas faz semanalmente com o time profissional? Há quanto tempo ele vem treinando com o time profissional? Qual que é o nível de entrosamento dele? Porque eu já acho que não a escolha do Jardim pelo Jonathan Jesus, eu não vou chamar de erro. Eu acho que ele errou ao demorar a desfazer a ideia dele com o Jonathan pela lateral direita. Você lançá-lo como lateral não é erro. Foi uma tentativa que acabou não dando certo. Mas um garoto num jogo que pode valer a vida do Cruzeiro ali na sequência da Sul-Americana, talvez não seja o ideal. E aí pode trazer o Romero para lateral? Já jogou no Cruzeiro assim na primeira passagem. Até de lateral esquerdo o Romero jogou. Né? Pois é, então ele tem essa capacidade, é um jogador de bom nível técnico. Mas aí, Cirilo, entra aquilo que eu falei agora há pouco, né? Como é que você vai rodar o elenco? Se você vai pegar o seu primeiro volante, vai trazer para a lateral, aí você vai pegar os seus zagueiros e mantém. Se você quiser fazer um sistema com 3 zagueiros, você vai ter que usar zagueiro titular. Você vai rodar a turma do meio para frente? Segurar um pouco o Christian, o Wanderson, o Caio Jorge, o Matheus Pereira. Acho que pode ser uma boa ideia. Você dá um descanso para essa turma, porque o Campeonato Brasileiro hoje exige muito mais do que um Palestino na Copa Sul-Americana. Mas o fato é que o Cruzeiro é o lanterna do grupo, né? Enquanto tem time com 6 pontos, outros 2 com 3, o Cruzeiro tem 0. Se o Cruzeiro perde esse jogo, ele vai ter 2 equipes com 6 ou mais pontos à frente dele, faltando 9 a serem disputados na competição. Então, o que o Cruzeiro está pensando em relação à Sul-Americana? Isso a gente também não tem a informação, né? Mas eu acho que se tem um momento para rodar, para dar descanso e para fazer teste, é esse jogo, teste entre aspas, né? Contra o Palestino na Copa Sul-Americana. Não vai ser contra o Vasco, não vai ser contra o Flamengo, não vai ser num clássico em Campeonato Brasileiro. E, por exemplo, o próprio Gabigol, né, que não vem sendo utilizado, vem sempre entrando aí no segundo tempo, e o Caio Jorge vem numa sequência pesada, e vamos lembrar que o Caio Jorge inicia a temporada com dores na coxa, por isso também existe a preocupação para preservá-lo. O Gabigol pode aparecer também entre os 11 na partida contra o Palestino. Eu acho que é o jogo para pôr o Gabigol para jogar mesmo, para retomar confiança, o jogo para pôr o Dudu. Caso o Leonardo Jardim entenda que eles perceberam o que é necessário para a retomada da titularidade, né? Eu acho que isso é importante. E nessa história dos testes aí, do entendimento do que é mais importante nos objetivos da temporada, eu acho que era o jogo para pegar um lateral desse da base aí e soltar ali para ver, Edu. Eu acho que era, cara, assim, eu entendo o contexto, entendo que o Cruzeiro tá pressionadíssimo, que ele perdeu os 2 primeiros jogos, mas o lateral direito titular da categoria de base do Sub-20, num jogo contra... Tudo bem, é um jogo de internacional, seria uma estreia no profissional, é um jogo de peso que o moleque pode sentir. Mas, improvisou o Jonathan Jesus no outro jogo. Aí você vai botar o Romero de novo, um jogo que você talvez pensasse em preservá-lo, e se não for preservar, é o jogo que você vai tirar o cara do meio de campo para botar na lateral. Num jogo de exigência técnica não tão elevada, eu acho que pode ser o jogo para soltar um pouquinho o moleque também, botar para jogar, porque se não colocar contra o Palestino no Chile, não vai colocar contra o Flamengo, contra o Inter, contra o Vasco, contra o Atlético, não vai colocar. Até porque quando retornarem Fagner e William, também não vai jogar. Assim, eu sou meio reticente para usar nesse jogo. Principalmente num setor onde o William não está entregando, o Jonathan Jesus entrou e foi muito mal. Então a chance de você queimar um jogador de base, ela acaba acontecendo também. Porque o momento do Cruzeiro não é o melhor, né? Apesar de 3 jogos com um desempenho que tem agradado um pouco mais, independentemente dos resultados, né, que o Cruzeiro teve nesses últimos 3 jogos. Mas para você rodar elenco, eu sou contra jogar com o time todo reserva, tá? Você usar ali 4, 5 jogadores considerados titulares, mesclar, montar um time forte. E aí o Cruzeiro, ele vai conseguir encarar o seu adversário palestino na Copa Sul-Americana. E sobre Dudu e Gabigol, rapidamente, Cirilo, com Dudu e Gabigol dificilmente joga o Matheus Pereira, né? Sim. Isso o Jardim tem deixado muito claro. A gente tem que olhar e pensar com a cabeça do técnico. Dudu na esquerda, Gabigol sempre centroavante. Quem vai fazer o meio e a direita?
porque talvez ele dê um descanso pro Christian. Ele vai jogar o Wanderson para a direita ou vai dar descanso para Christian e Wanderson? Pode ser o Marquinhos jogando pelo outro lado. Quem vai fazer o meio? Pode ser o Eduardo? Sim. Então são essas opções que tem para substituir a linha da frente. E a linha de trás, você jogando o Romero para a lateral direita, você traz o Wallace pro jogo. Nossa, mas o Wallace não tá jogando nada. Pô, mas se não for contar com o Wallace, vai contar com quem? E o Wallace tá aí, é um cara que custa caro, foi uma ótima contratação, que não está entregando por culpa dele, o Wallace. Não foi um erro ter contratado o Wallace. E esse cara precisa jogar e entregar, porque, sendo muito sincero, eu tô jogando a toalha pro Wallace, cara. Vai bater um ano que ele não joga. Não dá pra falar naquela história de adaptação mais, né? Não, esse tempo já passou. Voltou do futebol italiano, tava lesionado, não teve uma pré-temporada, que ele teve isso tudo agora. Já passou. Então, chega um momento que até a gente, que confiava e tinha uma expectativa muito alta pelo Wallace, começa a entregar os pontos.